Bom dia. O tema de hoje, expulse a dúvida. Existem passagens na Bíblia que não são fáceis de entender, mas o que podemos fazer? Algumas são praticamente impossíveis de compreender e o inimigo de Deus, ele se aproveita dessa situação para poder nos prejudicar, para abalar a fé do cristão na palavra de Deus, que a Bíblia é a revelação de Deus. E isso é mais fácil de acontecer com as pessoas que são novas na fé, que há pouco tempo aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. Como se libertar então dessas dúvidas, se sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Veja esse texto da página 105 do livro Caminho a Cristo. O Senhor nunca exige que creiamos em alguma coisa sem nos dar suficientes provas sobre que fundamentamos nossa fé. Sua existência, seu caráter, a veracidade de sua palavra baseiam-se todos em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são abundantes. Todavia, Deus não afasta a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve repousar sobre evidências e não em demonstrações. Os que quiserem duvidar hão de encontrar oportunidade, ao passo que os que desejam realmente conhecer a verdade encontrarão abundantes provas em que basear a sua fé. A questão é que nossa mente, ela é finita e é impossível a mentes finitas compreender totalmente o caráter e obras do Senhor Deus, que é um ser infinito. Em Jó capítulo 11, dos versos 7 e 8, tem um verso muito interessante. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? E em Romanos 11, verso 33, está escrito assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Apesar da limitação humana, podemos discernir do Senhor o amor, misericórdia sem limites que estão juntos ao infinito poder. Nós podemos entender os desígnios de Deus, o necessário para o nosso bem. E naquilo que não entendemos, o que devemos fazer é confiar em sua mão poderosa e em seu coração repleto de amor. Assim como no mundo natural, cercado de mistérios, não temos como compreender tudo, assim também é com a Bíblia. Veja o que está escrito na página 106 do livro Caminho a Cristo. A entrada do pecado no mundo, a encarnação de Cristo, a regeneração, ressurreição e muitos outros assuntos apresentados na Bíblia são mistérios demasiado profundos para serem explicados ou mesmo cabalmente compreendidos pelo espírito humano. Não temos, porém, motivos de duvidar da palavra de Deus, pelo fato de não podermos compreender todos os mistérios de sua providência. Estamos no mundo natural continuamente cercados de mistérios que não podemos penetrar. Mesmo as mais simples formas de vida apresentam problemas que o mais sábio dos filósofos é impotente para explicar. Encontram-se por toda parte maravilhas que escapam à nossa percepção. Deveríamos, então, surpreender-nos ao verificar que no mundo espiritual existem também mistérios que não podemos sondar? Toda a dificuldade jaz na debilidade e estreiteza do espírito humano. Deu-nos Deus nas Escrituras suficientes provas de seu caráter divino e não devemos duvidar de sua palavra pelo fato de não podermos penetrar todos os mistérios de sua providência. Os céticos argumentam contra a Bíblia, apresentando essas dificuldades de compreensão das Escrituras. Mas é justamente essas dificuldades que são poderosa evidência da divina inspiração, mostrando que a Bíblia apresenta credenciais de Deus. Se a grandeza e majestade do Criador pudessem ser facilmente compreendidas por mentes finitas, então a Bíblia não teria a credencial divina. Mas é triste dizer que esses pontos difíceis da Escritura são torcidos facilmente
por certa classe de pessoas. Veja o que está escrito em 2 Pedro 3,16. Entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, pessoas precipitadas, pessoas que não são estudiosas, interpretam a Bíblia ao seu próprio modo. Não buscam estudar a palavra com oração, humildade e solicitação do Espírito Santo para ser o guia do estudo. E isso explica um dos motivos por que existem tantas diferentes religiões cristãs no mundo. Muitas pessoas cultas ficam admiradas com a Bíblia, porque ela revela a verdade de maneira tão simples e com perfeita adaptação às necessidades humanas. E também por dar condições das pessoas humildes e com pouco conhecimento conseguirem discernir o caminho da salvação. E essas verdades singelas se prendem a assuntos tão elevados que são infinitamente além da capacidade de compreensão do ser humano. Um exemplo disso é o plano da salvação. Toda pessoa facilmente consegue ver os passos que precisa para o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus para se salvar. Mas por trás dessas verdades que facilmente se entendem, existem mistérios que são o esconderijo da glória de Deus, que inspira fé e reverência a todo sincero pesquisador da verdade. E quanto mais pesquisar a Bíblia, maior será a convicção de que ela é a palavra do Deus vivo. Então precisamos reconhecer que compreender plenamente as grandes verdades da Bíblia é impossível, porque a mente finita não tem capacidade para reter o infinito. Por isso, existe o perigo para os crentes de, por não entender, rejeitar a palavra de Deus. E o conselho inspirado do apóstolo Paulo é: vede, irmãos, que não haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3, verso 12. Não podemos esquecer que as coisas encobertas são para o Senhor e as reveladas são para nós, como está escrito em Deuteronômio 29, verso 29. O problema é o coração humano que fica impaciente e se sente vencido por não conseguir explicar todas as partes das Escrituras. Acha muita humilhação reconhecer que não compreende a Bíblia. A obra de Satanás é perverter a mente humana para levar justamente a isso, a criação de doutrinas falsas. E assim surgem muitas doutrinas que o povo acredita e que não são da Bíblia, sendo na realidade totalmente contrária aos seus ensinos. O que fazer então? É necessário esperar pacientemente no Senhor, até que Ele revele a verdade e dê a compreensão. O próprio Daniel não entendeu algumas das revelações que recebeu, e o anjo foi claro em dizer que somente no tempo do fim os sábios entenderiam. Ele morreu sem ter entendido toda a revelação que recebeu. Olha o que está escrito em Daniel capítulo 12, versos 8 e 9. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Isso mostra que devemos andar em humildade perante o Senhor e diariamente estudando a Bíblia com oração e o batismo do Espírito Santo, as grandes verdades estarão se abrindo em nossa mente, porque o Espírito Santo estará guiando a verdade a todo sincero pesquisador. No próximo vídeo será a continuação sobre esse tema, mas que Deus nos ajude a perseverar no estudo da palavra de Deus com humildade, oração, fé, sendo guiados pelo Espírito Santo. E assim só estaremos crescendo nessa caminhada e não erraremos o caminho para chegar até o céu. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.